Como viver para além dos 100. Os nossos genes guardam segredos para vidas longas e saudáveis. Aos poucos, os especialistas começam a desvendá-los. John G. Talcott, Jr., 104 anos. Impecável no seu uniforme da Segunda Guerra Mundial, sentado num Cadillac descapotável, John é o xerife do desfile do 4 de julho em Plymouth, no Massachusetts. Numa manhã fria e límpida de janeiro, com a neve revestindo as longínquas montanhas de Aspromonte, Giuseppe Passarino conduzia sua carrinha prateada por uma estrada de montanha sinuosa que o levava ao interior da Calábria, a região mais meridional da Itália continental. Enquanto a estrada serpenteava por pomares e olivais, Giuseppe, geneticista da Universidade da Calábria, tagarelava com seu colega Maurizio Berardelli, geriatra. Ambos se encaminhavam para a aldeia de Moloscio, que se orgulhava de contar com 4 pessoas centenárias e 4 com 99 anos num universo de 2.000 habitantes. Pouco depois, encontraram Salvatore Caruso, de 106 anos, em frente à lareira de sua casa. Conhecido no dialecto local como Ragineri, o contabilista, Salvatore lia um artigo sobre o fim do mundo num tabloide. Um exemplar da sua certidão de nascimento, com data de 2 de novembro de 1905, estava pousado sobre o rebordo da lareira. Salvatore gabou a sua saúde aos investigadores, e a sua memória parecia prodigiosamente intacta. Recordava-se da morte do pai em 1913, de como a mãe e o irmão quase haviam morrido durante a pandemia de gripe pneumônica de 1918 a 19, de como fora desmobilizado da tropa devido a uma queda acidental que lhe fracturara a perna em 2 sítios. Quando Maurizio perguntou a Salvatore como conseguira alcançar a sua admirável longevidade, o centenário respondeu com um sorriso matreiro: no baco, no tabaco, no vinere, nada de álcool, nada de fumar, nada de mulheres. Acrescentou que se alimentara sobretudo de figos e feijão quando crescia e que raramente comera carnes vermelhas. Giuseppe e Maurizio ouviram uma história parecida à da boca de Domenico Romeo, de 103 anos, que descreveu o seu regime como pouco, matuto, pouco, mas de tudo, e de Maria Rosa Caruso, de 104 anos, a qual, apesar da sua saúde débil, presenteou os visitantes com uma versão de uma canção sobre o santo padroeiro da aldeia. Na viagem de regresso ao laboratório, em Cosenza, Maurizio observou: disseram muitas vezes que preferiam comer apenas fruta e legumes. Eles preferiam fruta e legumes porque não tinham mais nada para comer, acrescentou Giuseppe com humor. Ruby Timms, 83 anos, a mais velha de 8 irmãos. Ruby cresceu mais que pobre numa quinta no Texas, ajudando a mãe viúva a cozinhar e a cuidar dos irmãos e irmãs. Hoje, já viúva, Ruby vive na casa de San Diego, para onde se mudou com o marido em 1965. Repousa no alpendre de ripas do seu pátio, junto ao roseiral, onde gosta de trabalhar todos os dias, logo pela manhã. Décadas de investigação têm indicado que uma alimentação rigorosamente controlada está associada a uma vida longa. Ultimamente, contudo, a teoria tem sido abalada pela investigação científica. Vários estudos recentes comprometeram a relação entre a longevidade e a restrição calórica. Giuseppe Passarino estava mais interessado nos centenários em si do que no que haviam comido ao longo da vida. Os cientistas que estudam a longevidade começaram a recorrer a poderosas tecnologias genômicas, investigação fundamental na área molecular, e, acima de tudo, dados sobre comunidades humanas geneticamente isoladas, para obterem conhecimentos mais profundos sobre a velhice. Na Calábria, no Equador, no Hawaii e até no Bronx, EUA, os estudos estão a revelar moléculas e vias químicas que, em última análise, poderão ajudar toda a população a atingir uma idade avançada e com boa saúde. Demanda por respostas genéticas levou a comunidade científica internacional a centrar a sua atenção em pessoas como Nicolás Agnasco, conhecido como Pajarito, passarinho, em castelhano. Em muitos sentidos, Passarinho é um adolescente típico. Gosta de jogos de computador, pratica futebol e, segundo consta, de quando em vez, olha de relance o calendário com mulheres vaporosas pendurado ao lado do quadro da última ceia na parede da sala de jantar da casa de 4 assoalhadas da sua família, localizada no campo das terras altas da província de El Oro, no Equador. Nesta paisagem íngreme e acidentada, contudo estranhamente luxuriante, no sopé dos Andes, o jovem ajuda o pai nas tarefas de transformação da cana-de-açúcar que rodeia a casa. Aos 17 anos, Passarinho afirma ter tomado consciência da razão para sua alcunha quando tinha 6 anos. Ao olhar em volta para os seus colegas de turma, percebi que ia ser mais pequeno do que eles. Muito mais pequeno. Devido à mutação recessiva de um único gene,
Passarinho parece ter apenas 8 anos de idade, com os seus 114 centímetros de altura, muito mais pequeno que o seu irmão Ricardo, um ano mais velho. Esta mutação provoca uma patologia de deficiência no crescimento denominada Síndrome de Laron, mas também poderá proteger passarinho das doenças graves que afetam os seres humanos à medida que envelhecem. Giuseppe Romeu, 101 anos. Romeu mora em São Fili, em Itália. Faz a sua própria massa e sabe como se massagear para aliviar as dores, aptidão que aperfeiçoou como prisioneiro de guerra durante a Segunda Guerra Mundial. Numa certa tarde, Passarinho e mais 3 homens com síndrome de Laron desta região sentam-se nas traseiras de uma loja de eletrodomésticos para uma entrevista coletiva. Fred Salazar, 39 anos, com 1,16 metros, remodelou recentemente o seu Chevrolet Força de 1997 com pedais e um assento elevados. Victor Rivera, 23 anos, foi o sujeito de uma fotografia famosa quando tinha 4 anos de idade. Era tão pequeno então que a maçaroca de milho que segurava na mão era ligeiramente maior do que o seu braço. Luiz Sanchez, de 43 anos, sacudiu a cabeça para trás numa gargalhada, no que foi acompanhado pelas vozes de timbre agudo dos restantes membros, quando alguém lhe perguntou se tinham conhecimento dos mais recentes relatórios científicos publicados acerca da sua doença. Rimos porque agora sabemos ser imunes ao cancro e diabetes, explicou. Esta afirmação exagera um pouco os resultados científicos até agora obtidos, mas reflete o interesse dos investigadores pelos genomas de grupos de pessoas invulgarmente saudáveis ou longevas, cujo isolamento, geográfico ou cultural, facilita a identificação de pistas genéticas para a longevidade e a resistência às doenças, bem como para a saúde numa idade avançada. Um desses cientistas é o médico de Passarinho, Jaime Guevara, nascido na província de Áuero. Fascinado pela gente pequena da região, designação pela qual eram conhecidos muito antes de esta patologia sequer ter um nome, ele começou a estudá-los em 1987 e, durante um quarto de século de levantamento epidemiológico, descobriu cerca de 100 pessoas com a mutação de Laron no Equador. Meche Romero Robles, mãe solteira de 40 anos, é outra doente de Jaime Guevara. Com 1,25 metros de altura, Meche vive com a filha adolescente, Samantha, num bloco de apartamentos no topo de uma colina da Vila de Pinhas. "Olhem só para ela", exclamou Jaime, dando à mãe um abraço afetuoso. "Ela devia ter diabetes, mas não tem." Mesmo aos olhos de um não médico, Meche aparentava ser obesa. À semelhança de muitos indivíduos com esta síndrome, contudo, mantinha-se livre de diabetes. "Apercebi-me disso em 1994, mas ninguém quis acreditar em mim", contou Jaime. Norman Apollo Ramirez, 51 anos. Apollo tem síndrome de Laron, uma doença genética que determina uma baixa estatura, mas possibilita uma vida longa. A síndrome gera risco reduzido de cancro e diabetes. Antigo jornalista e líder político na sua aldeia de Balsas, no Equador, Norman é agora professor no ensino secundário. Está rodeado pela mulher, pelas 3 filhas e por um neto bebê, nenhum dos quais com síndrome de Laron. Esta situação começou a mudar em 2005, quando Walter Longo, especialista em biologia celular da Universidade do Sul da Califórnia USC, convidou Jaime Guevara a visitar a USC para descrever a sua investigação. Uma década antes, Walter começara a manipular os genes de organismos simples como a levedura unicelular, criando mutações que lhes permitiam viver durante mais tempo. Isso devia-se a diversas razões. Alguns mutantes conseguiam reparar o seu DNA com mais eficácia do que as células normais, outros davam provas de uma capacidade aumentada para minimizar os danos causados pelas substâncias oxidantes. Outros ainda mostravam-se capazes de travar o tipo de lesões do DNA que promovem o cancro nos seres humanos. Em 1996, o cientista Anders Eschbach conduziu experiências com genes de ratinho associados ao crescimento e demonstrou que, inibindo a via da hormona de crescimento, originava ratinhos de menor dimensão. Surpreendentemente, verificou que estes ratinhos viviam durante mais tempo, cerca de 40%, do que os ratinhos normais. Poderiam esses processos existir também nos seres humanos? Poderiam as anomalias genéticas proteger contra as doenças do envelhecimento? Zvi Laron, o endocrinologista israelita que em 1966 descreveu o nanismo que acabaria por ser batizado com seu nome, descobrira dezenas de pessoas dispersas pela Europa com aquela rara síndrome. Walter Longo pensou que os doentes de Jaime Guevara representavam uma experiência da natureza,
Uma população isolada com uma patologia que associava a genética à longevidade. Pistas genéticas da longevidade. O estudo de grupos geneticamente isolados em termos geográficos ou culturais revelou mutações genéticas que parecem prevenir doenças que tornam a vida mais curta. As mutações não se limitam a estes grupos e nem todos os membros do grupo as possuem. Compreender como estes genes funcionam poderia contribuir para prolongar a vida. CETP/POC3 Judeus asquenazes descendentes de judeus europeus, na sua maioria moradores na cidade de Nova York. Neste estudo, apresentam mutações que os defendem da tensão arterial elevada e diminuem também o risco de Alzheimer. GHR equatorianos com síndrome de Laron. Esta mutação genética suprime uma hormona do crescimento insulínica, causando nanismo de Laron, mas também constitui fator de inibição da diabetes e do cancro. APOC3 Amish da ordem antiga. Uma mutação diferente do APOC3 aparece em judeus asquenazes. Os membros desta comunidade religiosa estudados na Pensilvânia são portadores de uma mutação que reduz a presença de gordura no sangue. Foxo terceira nipo-americanos nos homens. Uma mutação deste gene diminui as possibilidades de ocorrência de cancro e doença cardíaca. Suspeita-se que diversos genes Foxo são determinantes de longevidade. A origem dos equatorianos com síndrome de Laron pode ser seguida até finais do século XV. Quando judeus chegados ao Novo Mundo provenientes da Península Ibérica trouxeram na bagagem um elemento muito específico, um erro genético conhecido como mutação 180 no gene receptor da hormona do crescimento, o qual produz a molécula que recebe os sinais de crescimento do corpo. Este erro singular do código genético apareceu igualmente em Israel. Parte-se do pressuposto de que os judeus sefarditas procuravam desesperadamente sair de Espanha e de Portugal devido à Inquisição, afirma o médico geneticista Rio Streer, da Faculdade de Medicina Albert Einstein da cidade de Nova York. Dirigiram-se para o norte de África, para o Médio Oriente e para a Europa Meridional. Muitos aventuraram-se igualmente até ao Novo Mundo, mas a Inquisição foi-lhes no encalço. Por isso, essas pessoas tinham interesse em sair de cidades como Lima e Quito, onde a igreja mantinha presença mais forte. Instalaram-se em pequenas vilas e aldeias dispersas por um território de 200 km² no sul do Equador. Ao longo dos séculos, a mutação foi se propagando na população, ampliada pelo isolamento e pela consanguinidade. Em teoria, somos todos provenientes da mesma família, disse Justian Azanza Reis, economista residente em Balsas, cuja estatura elevada não denuncia a mutação transmitida por si e pela sua mulher a 2 dos seus 3 filhos. Jaime Guevara e Walter Longo começaram a colaborar em 2006. Dentro do grupo com síndrome de Laron, não havia casos de diabetes e havia apenas uma patologia maligna não mortal. Num grupo de controle formado por pessoas da mesma idade residentes na mesma região, Jaime e Walter descobriram que 5% desenvolveram diabetes e 20% morreram de cancro. Experiências posteriores conduzidas por Walter Longo na USC demonstraram que o sangue colhido nos doentes equatorianos parecia proteger as células humanas de cancros induzidos em laboratório. Que ingrediente mágico existia então no seu sangue? Nada, resumiu Walter Longo. Em rigor, devia-se à inexistência de um factor, uma hormona denominada I.G.F.1, o factor de crescimento insulínico de tipo 1. O sangue funcionava como proteção por possuir níveis invulgarmente baixos de I.G.F.1, que desempenha um importante papel no crescimento infantil, mas também está implicado como carcinogênico e como um poderoso regulador do metabolismo. Poderia o controle da presença de uma hormona no sangue humano adiar as doenças da velhice? Não será provavelmente assim tão simples, mas o factor de crescimento insulínico de tipo 1 está sempre a aparecer nas investigações sobre a longevidade. Sadia Mentes, 105 anos. Quando era jovem, Sadia ajudava os pais na loja que geriam. Em adulta, foi dona de uma joalharia em Hollywood, pagando renda à estrela de cinema Mary Pickford durante algum tempo e, em certa ocasião, alugou brincos a Marilyn Monroe para uma sessão fotográfica para a revista Life. Aos 104 anos, Sadia Mentes publicou um conto em edição de autor. Está vestida a rigor para comemorar o Ano Novo Judaico em casa de uma das suas 3 netas. Na Calábria, a caça às moléculas e os mecanismos desconhecidos que conferem longevidade começa em lugares como o gabinete do registro civil na aldeia medieval de Ilse. Para um geneticista da população, a informação valiosa está escondida nos arquivadores de ficheiros que forram a sala, em prateleiras de registros numerados por ano, a partir de 1866. Apesar da sua fama de desorganizado, o Estado italiano, pouco depois da unificação do país em 1861, ordenou aos funcionários públicos locais que registrassem os nascimentos,
casamentos e óbitos de todos os cidadãos em cada paróquia. Desde 1994, cientistas da Universidade da Calábria analisam os registros de cada uma das 409 paróquias calabresas para realizarem um levantamento extraordinário. Combinando os historiais familiares com simples medições fisiológicas da idade de óbito e com as mais recentes tecnologias genômicas, preparam-se para dar resposta a perguntas fundamentais acerca da longevidade. Quanto é determinado pela genética e pelo meio ambiente, e como interagem entre si estes fatores para promoverem a longevidade ou, pelo contrário, para acelerarem o processo de envelhecimento. Para responderem a todas estas perguntas, os cientistas precisam de começar por dados demográficos incontestáveis. Aqui está o livro de 1905, mostrou Marco Giordano, um dos colegas de Giuseppe Passarino, abrindo um livro de registro. Apontou para um registro do nascimento de Francisco D'Amato, no dia 3 de março de 1905. Morreu em 2007, disse Marco, descrevendo depois D'Amato como figura principal de uma extensa árvore genealógica. Conseguimos reconstituir as genealogias das famílias a partir destes registros, cruzando as entradas dos livros de registro com cartões de registro pormenorizados com dados que recuam ao século XIX. Marco, juntamente com os seus investigadores Alberto Montesanto e Cinzia Martino, reconstituíram extensas árvores genealógicas de 202 nonagenários e centenários da Calábria. Estes registros documentam não só os irmãos de pessoas que viveram até os 100 anos, mas também os cônjuges dos irmãos, o que permitiu ao grupo de Giuseppe Passarino fazer uma experiência histórica sobre a longevidade. Comparamos as idades dos irmãos e irmãs de Francisco D'Amato com as idades dos respectivos cônjuges, explicou Marco. Ou seja, eles viveram no mesmo ambiente, comeram a mesma comida. Irving Kahn, 106 anos. Irving começou a carreira no mundo financeiro em 1928. Ainda é presidente do conselho de administração da empresa que ostenta o apelido da família. Trabalha 5 horas por dia e deve ser o profissional de investimentos mais antigo do mundo. Tomaram os mesmos remédios, provinham da mesma cultura, mas não tinham os mesmos genes. Num artigo de 2011, os investigadores calabreses relataram uma conclusão surpreendente: embora os progenitores e irmãos das pessoas que viviam pelo menos até os 90 anos também vivessem mais do que a população em geral, uma conclusão concordante com a investigação anterior. Os factores genéticos pareciam beneficiar mais os homens do que as mulheres. No que diz respeito à distribuição por sexo, os resultados calabreses dão-nos outra pista. As voltas e reviravoltas genéticas que conferem longevidade podem serem vulgarmente complexas. Estudos europeus de grande dimensão tinham anteriormente documentado que as mulheres tinham maiores probabilidades de chegar aos 100 anos, ultrapassando em números centenários do sexo masculino numa proporção de 4 ou 5 para 1. Ficando com a certeza de que parte das razões é genética. No entanto, a componente genética da longevidade parece ser mais forte nos homens, embora as mulheres tirem melhor partido do que os homens de fatores externos como o regime alimentar e os cuidados médicos. O DNA tem revelado informação suplementar acerca do grupo calabres. Por exemplo, as pessoas que vivem até os 90 anos e ultrapassam esta idade tendem a possuir uma variante particular, o alelo, de um gene importante para o sabor e a digestão. Este alelo não só confere às pessoas um gosto por alimentos amargos como os brócolos e os legumes verdes do campo, alimentos tipicamente ricos em compostos conhecidos como polifenóis, que promovem a saúde celular, mas permite também que as células do intestino extraiam com maior eficiência nutrientes dos alimentos, enquanto estão a ser digeridos. Descrevemos 5 ou 6 vias químicas no interior das células que mais fortemente influenciam a longevidade, disse Giuseppe. A maioria está implicada na resposta aos 3, no metabolismo de nutrientes ou no metabolismo em geral, a armazenagem e consumo de energia. O seu grupo está atualmente a estudar a forma como as influências ambientais, desde o regime alimentar durante a infância ao tempo durante o qual o indivíduo frequenta a escola, poderiam modificar a atividade dos genes de uma maneira que ora prolonga ora abrevia a longevidade. Lily Porte, 99 anos, poderia ter sido internada num campo de concentração sem que ninguém tivesse dado por nada, diz Lily, que fugiam de Viena depois de os nazis tomarem o poder. Esta ativista dos direitos do consumidor na reforma adora viajar. Recentemente, visitou Machu Picchu, outro continente, outra ilha genética. Estava um dia cinzento no Bronx e Jansen, de 81 anos, caminhava para frente e para trás sobre um tapete cinzento no terceiro andar na Avenida Morris Park. Enquanto andava,
Jean esforçava-se por soletrar as letras do alfabeto alternadamente B, D, F, H, ao mesmo tempo que o sensor instalado sobre a sua fronte lhe media a atividade do córtex pré-frontal e o tapete registrava em simultâneo a localização, o rumo e a velocidade de cada passo. Está muito bem, afirmou o neuropsicólogo Roy Altzer, da Faculdade de Medicina Albert Einstein, que tem realizado estudos sobre as funções cerebrais e a mobilidade em idosos. Numa série de estudos nos últimos anos, Roy e o neurologista Joe Verghese demonstraram que a quantidade de raciocínio que um ser humano é capaz de desenvolver na região executiva e pré-frontal do cérebro enquanto caminha e fala prediz o risco de demência, perda de mobilidade e quedas. Estas experiências complementam a investigação feita na mesma faculdade, liderada por Nir Barzilai, um médico israelita que, em 1998, começou a estudar 3 centenários de Nova York. Desde então, o projeto da faculdade cresceu e incluiu mais de 500 centenários residentes na cidade de Nova York e arredores, todos oriundos da Europa Central e todos judeus askenazes, uma população historicamente isolada e culturalmente insular. Neste grupo homogêneo, a investigação revelou mais uma vez um conjunto de genes relacionado com a longevidade, alguns dos quais apareceram igualmente em Itália. À medida que recolhia mais dados, os investigadores repararam que os centenários askenazes possuíam níveis excepcionalmente elevados de HDL, frequentemente designado por colesterol bom, e que os níveis deste eram inclusivamente superiores nos seus filhos. Esta percepção levou-os a analisar o DNA de cerca de 100 genes envolvidos no metabolismo do colesterol. Descobriram então uma variante, um subtipo genético diferenciado, de um gene conhecido como PTEC, proteína de transferência do éster do colesterol, que era mais comum nos centenários do que nos restantes grupos etários. Ray Klein, 83 anos. Uma máquina em movimento permanente é a frase usada por Ray para se descrever. Foi pioneira do yoga no Zawa. No seu exercício diário, incluem-se 1,5 km de natação, 1 hora de bicicleta e uma caminhada de 6 km pela praia. Quando investigaram a versão do gene da PTEC dos centenários, confirmaram as investigações anteriores que demonstravam a sua capacidade de proteção contra as doenças cardiovasculares e revelaram em seguida que muitas pessoas com este subtipo genético, não apenas os centenários, mas também outros judeus askenazes e, até, moradores não-judeus do Bronx, têm melhor desempenho em tarefas cognitivas como caminhar e falar ao mesmo tempo. Nesta linha de investigação, 2 grandes empresas farmacêuticas conduzem atualmente ensaios clínicos com fármacos inibidores da PTEC, com efeitos semelhantes às variantes genéticas dos centenários. Nir Barzilai e os seus colegas focaram-se também nas mitocôndrias dos centenários. As mitocôndrias são as centrais eletroprodutoras da célula com responsabilidades metabólicas fundamentais. Nir Barzilai e a sua equipe identificaram várias proteínas mitocondriais, por eles denominadas mitoquinas, associadas a nonagenários ou centenários. Uma destas moléculas, a humanina, parece ser especialmente interessante, pelo menos em experiências com animais. Segundo Nir Barzilai, basta administrar uma única inoculação de humanina a um rato diabético para que os seus níveis de glucose normalizem e, essencialmente, os sintomas diabéticos desse rato desapareçam em poucas horas. Ela também previne a arteriosclerose e a doença de Alzheimer em ratinhos com propensão para estas doenças e, de certa forma, limita as lesões coronárias sofridas quando os investigadores induzem ataques cardíacos em animais de laboratório. O amplo e ambicioso programa de longevidade da Faculdade de Medicina Albert Einstein faz parte de uma grande mudança na investigação sobre genética humana, cujo enfoque primordial nos últimos 20 anos tem sido os chamados genes patológicos. Todos procuram os genes da diabetes e da obesidade e coisas do gênero, diz Nir Barzilai. Na minha opinião, uma das razões pelas quais não os encontram é porque nós também temos conjuntos de genes protectores. Muitos investigadores centram-se atualmente na busca desses genes protectores que, aparentemente, conseguem impor-se aos genes associados à doença e ao envelhecimento. Marion Steura, 103 anos. Durante a infância, no Ohio, Marion queria fazer o que os rapazes fazem. Agora, na Califórnia, diverte-se a assobiar com força e durante muito tempo nos supermercados quando vai às compras com o filho John. Era assim que costumava chamar os filhos quando eram rapazes novos. Deslocando-se num carrinho elétrico fornecido pelo supermercado, gaba-se: o meu assobio era capaz de desfazer este lugar em bocadinhos. Um dos mais enigmáticos desses genes é o FOXO3. No outro estudo,
Investigadores da Universidade do Hawaii descobriram variantes deste gene em homens nipo-americanos longevos moradores na ilha de Oahu. Este gene encontra-se na mesma via do gene G.F.1 insulínico e sobressaiu em estudos com leveduras e vermes e também na população com síndrome de Laron do sul do Equador. Os genes protectores são também objeto de um estudo realizado no Instituto Scripps de Ciência Translacional na Califórnia, onde o médico Eric Topol e seus colegas estão a examinar o DNA de cerca de 1 milhar de pessoas a que chamam elderly, idosos extremamente saudáveis. Trata-se de pessoas com mais de 80 anos de idade que não apresentam doenças crônicas, como tensão arterial elevada, doença das artérias coronárias ou diabetes, e que nunca tomaram medicamentos para estas patologias. Existem necessariamente genes modificadores que explicam por que estas pessoas estão protegidas dos genes nocivos que afetam o processo de envelhecimento, disse Eric. E a caça continua. A corrida à descoberta das chaves para a longevidade levou os cientistas a centrar a sua procura no útero. Os investigadores da Faculdade de Medicina Albert Einstein suspeitam que o nosso padrão de envelhecimento é provavelmente determinado numa fase muito precoce, talvez mesmo antes de nascermos. Para analisar esta hipótese, Francine Einstein e John Greeley têm examinado marcadores químicos subtis no DNA de células-tronco retiradas do sangue do cordão umbilical de bebês nascidos no Bronx. Descobriram que o padrão de marcação do DNA nos bebês pequenos e grandes é significativamente diferente quando comparado com o dos bebês de dimensão normal. Estes resultados fazem parte de um novo e popular ramo da biologia, denominado epigenética, que estuda a maneira como as influências ambientais podem modificar quimicamente o DNA e introduzir alterações na atividade dos genes para toda a vida. Como Nir Barzilai explica, há possivelmente influências no útero que afetam os mecanismos genéticos e que, de alguma maneira, determinam o ritmo de envelhecimento. Apagar sem vê-las, os centenários alcançam esta meta por serem mais saudáveis, graças à genética, ao bom senso ou à sorte. Nas pessoas com uma esperança de vida média, as doenças da velhice atacam mais cedo e duram mais tempo. No entanto, só por si, os genes não serão suficientes para explicar todos os segredos da longevidade e os peritos consideram existir um aviso preventivo nos recentes resultados respeitantes à restrição calórica. Experiências realizadas em 41 modelos genéticos diferentes de ratinhos, por exemplo, demonstraram que a restrição da ingestão de alimentos produz resultados contraditórios. Cerca de metade das estirpes de ratinhos viveram mais tempo, mas outras tantas viveram menos tempo do que teriam vivido se seguissem um regime alimentar normal. E no passado mês de agosto, uma experiência de longa duração com primatas, realizada pelo Instituto Nacional do Envelhecimento do ZEUA, concluiu que macacos sujeitos a uma alimentação com restrição calórica durante 25 anos não apresentavam vantagens em termos de longevidade. Giuseppe Passarino deu a sua opinião depois de visitarmos os centenários em Moloshiu. Há bons genes e maus genes, mas a questão é ter os genes certos em certos períodos, disse. E, no final, os genes são provavelmente responsáveis apenas por 25% da longevidade. O ambiente também conta, mas também não explica tudo. E convém não esquecer o acaso. Salvatore Caruso, 106 anos. Caruso caminha sem ajuda, não precisa de óculos, recita Dante em voz alta e gosta de cantar com os netos. Algumas das suas primeiras recordações prendem-se com os olivais que enchem as terras da família em Moloshiu, em Itália. Embora as técnicas tenham mudado, continua a participar na colheita e ajudou na produção de azeite ao longo de toda a sua vida. O que me fez lembrar Salvatore Caruso, de Moloshiu, agora com 107 anos e sempre forte. Por ter fraturado a perna há 88 anos, encontrava-se inapto para prestar serviço militar no exército italiano quando a sua unidade foi convocada durante a Segunda Guerra Mundial. Foram todos enviados para a frente russa e nenhum regressou, contou. Eis uma forma de recordar que, embora existam moléculas e mecanismos que um dia poderão conduzir a fármacos que nos ajudem a atingir e gozar de uma velhice saudável, um pouco de sorte também não prejudica.